Olá, gente. Venho aqui em resposta a um comentário de uma pergunta que eu propus a respeito sobre chamas gêmeas. Me responderam uma querida, que inclusive ela tem como canal no Insta, Sou Chama Gêmea. Ela foi muito carinhosa, muito delicada nas respostas, e aqui também quero deixar aqui o meu agradecimento a ela pelo comentário, super agradeço mesmo de verdade pela colaboração lá. Então vim aqui responder em detrimento desse comentário sobre o que de fato, no meu entendimento, dentro da minha visão do que eu passei, do que eu senti e vivi, ou seja, da minha própria experiência, o que realmente significa esse termo chama gêmea. As pessoas geralmente fazem muita confusão, porque o entendimento ainda é escasso em relação a essa área. Assim como eu me enganei ao conhecer uma pessoa que me causou profundo impacto na minha trajetória, eu confundi com tudo aquilo que propago dentro das redes sociais, em toda a mídia social, sobre esse nome chama gêmeas, É algo que foi adotado faz pouco tempo, esse termo, E há um grande movimento voltado nessa área, nesse sentido. Em muitos pontos, esse movimento é errôneo, no sentido de que trazem para o plano físico algo que é extremamente sutil, algo que é extremamente espiritual e que não é ou não está condizente com o plano dessa dimensão, onde hoje a Terra se encontra. Então, o termo chama gêmeas, por tudo que eu já vivi, já senti, e compreendi dentro do meu processo, meu próprio processo, porque eu estou falando aqui dentro do meu processo, não do que eu apenas conheço, do que eu ouvi falar, mas do que eu vivi na pele, Esse termo, ele é muito mistificado. A espiritualidade, ela dá um termo muito místico, Porque associa esses seres a os 144 mil, que é um número simbólico, Mas eles diretamente se intitulam como sendo esses seres com uma missão específica na Terra, Que ao reunir-se com o seu complemento divino, como assim dizem, são capazes de trazer uma energia imensa e auxiliar no processo de transição do planeta, bem como na transição energética também das pessoas, no despertar da coletividade, enfim. Apontam esse termo chama gêmea para isso, para essa missão. Sendo que a realidade dos fatos que eu presenciei dentro da minha trajetória é que chama gêmea é um termo que não existe aqui na terceira dimensão. E se faz uma ilusão errônea. E se faz muitas pessoas acreditarem, principalmente muitas mulheres, que são muito mais fáceis de serem manipuladas, pode-se dizer assim, Uma grande parte delas. Se traz essa ideia, sabe, de missão e de uma união voltada para essa missão, para quê? Para convencer essas mulheres que elas precisam estar com os seus complementos, dizendo que eles estão aqui encarnados com elas, que elas encontraram, sabe, aquela relação
totalmente karmática, totalmente tóxica, mas que se propaga aí que não, é chama gêmea. Toda relação difícil é chama gêmea, sabe? Sendo que isso não é verdade. Necessariamente e absolutamente não é verdade. Então, gente, o que eu vim aqui falar um pouco para vocês através desse vídeo. Tenham cuidado com tudo que vocês ouvem sobre esse assunto, sobre esse tema. Eu me confundi tremendamente, a ponto de crer que eu tinha encontrado minha chama gêmea. Mas sabe o que foi que me mostrou que ele não era minha chama gêmea? A negativa dele, a fuga dele, a recusa dele em manter um contato físico, pessoal comigo. Isso me fez ir atrás de informações, isso me fez vasculhar tudo, sabe, ao limite, até encontrar a verdade de que essa pessoa nunca foi minha chama gêmea. E então foi que eu descobri que chamas gêmeas não encarnam juntas na terceira dimensão. Que isso é uma mentira contada, certo? Para ganhar seguidores em redes sociais, para ganhar dinheiro com consultas, com terapias, com tratamentos específicos de curas emocionais, bababá e bababá. Muita coisa. Porque isso vira um comércio. Um verdadeiro comércio que suga tudo, sabe? Financeiramente das pessoas. Nesse sentido de trazer uma resposta ou de trazer um bom desfecho para aquilo que estão vivendo. E isso não acontece, gente. Não acontece. Existem mulheres que estão há anos e anos e anos presas nessa história de chama gêmea. Nunca existe e nunca acontece a união, né? Nunca acontece. Por quê? Porque não vai acontecer e não é para acontecer. As únicas uniões entre casais que ainda acontecem, que estão acontecendo e que sempre aconteceram aqui na 3D, foram as uniões de almas companheiras e de almas karmáticas, certo? Foi apenas essas uniões que existiram. A união entre chamas gêmeas é algo para a quinta dimensão e a gente não chegou lá. É algo para o futuro. Então, gente, ponha na cabeça, não existe duas chamas gêmeas encarnadas ao mesmo tempo aqui no plano terreno. Se uma encarna e vem cumprir o propósito dela individualmente, a outra ancora a energia distante, em outro plano, em outra dimensão. Auxilia, sim, auxilia no seu processo, mas não encarna junto para viver uma união física aqui nesse plano, não. Ponham isso na cabeça porque essa é a grande verdade que ninguém ainda falou, que ninguém quer ver, porque está todo mundo iludido em uma falsa união que vai existir, sabe? Em um falso amor que não existe amor entre essas pessoas. Pelo contrário, existe dor, sofrimento, humilhação, sabe? Tortura, porque são que a maioria desses casais, né, supostos casais que se encontram, são narcisistas, ou a mulher narcisista ou o homem narcisista, mas nunca foram chamas gêmeas. Vocês entendem? Vocês estão me entendendo? Nunca foram chamas gêmeas. Então tirem isso da cabeça de vocês, parem com isso, de acreditar nessa ideia que não existe aqui na terceira dimensão. Tudo é muito bonito e é verdadeiro sim, tudo que se fala sobre esse assunto, mas ele não é daqui da terceira dimensão. Ninguém vai se unir com chama gêmea aqui. Principalmente nesse momento atual da humanidade, nesse desfecho de tudo que está acontecendo, principalmente, gente. Haverá encontros sim, mas quando a Terra estiver na quinta dimensão e quando os seres que aqui habitam também acompanharem esse processo de transição, aí sim haverá os encontros e haverá as uniões, entendem? Vou gravar outro vídeo, tá?